Hora de falar mais uma vez de eleições. O PT faz hoje um encontro com pastores evangélicos. E a primeira-dama Janja da Silva, além do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, participam desse encontro. Pedro Venceslau vem para a tela nos trazer qual discurso que o partido vai adotar em busca desta aproximação com o eleitorado evangélico, um desafio que existe já há bastante tempo para o PT. Exatamente, o PT está buscando um discurso para dialogar com o público evangélico, mantendo a sua coerência histórica na defesa, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou do aborto no caso de bebês com anencefalia ou no caso de estupro de menores. É um desafio bastante grande, segundo me disse o Gutierrez Barbosa, que é o coordenador do setorial interreligioso do Partido dos Trabalhadores. Esse evento acontece hoje, segunda-feira, é o 4º Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT. A ideia é que eles publiquem, ao final desse encontro, que termina hoje no final do dia, uma carta pública para o eleitorado petista e também para o eleitorado brasileiro, na qual vão propor a valorização da vida, a dignidade humana e também vão falar sobre soberania e democracia. Estarão presentes nesse evento, além de pastores que são petistas e aliados e apoiadores do presidente Lula, os principais quadros do Partido dos Trabalhadores que atuam entre os evangélicos e são evangélicos. Entre eles, Elisiane Gama, senadora que é do Maranhão e migrou para o PT, a Benedita da Silva, uma das mais importantes lideranças petistas entre os evangélicos, que vai disputar o Senado no Rio de Janeiro. Também lideranças de outros partidos, vai estar lá o pastor Henrique Vieira, do PSOL, Marina Silva, da Rede, que busca ser candidata a senadora aqui em São Paulo, também tem uma conexão muito forte com os evangélicos, e a vereadora Ava Santiago, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Também estarão por lá presentes Edinho Silva, presidente nacional do PT, Gilberto Carvalho, que é também uma liderança importante histórica da sigla, a primeira-dama Janja da Silva e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O Gutierrez Barbosa, com quem eu conversei, disse que a ideia do PT é fazer um discurso a favor da vida, mas ele admite que essa questão do aborto ela divide os evangélicos, assim como a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diz que esses temas não são uníssonos. E disse ainda que, no caso dele, ele defende que o Estado deve cuidar das pessoas vulneráveis, como, por exemplo, o caso de crianças estupradas. Portanto, essa ideia de fazer um discurso em valorização da vida é uma forma mais genérica de tentar fazer uma palavra de ordem que dialogue com esse eleitorado que representa 30% dos eleitores brasileiros, são os eleitores evangélicos. Ele disse ainda que o PT tem desde os seus primórdios uma relação e defende valores cristãos e evangélicos. Ou seja, diz ainda que o Jesus acolheu a todos e que o Partido dos Trabalhadores teria hoje 500 mil filiados evangélicos. Esse é o momento que o Partido dos Trabalhadores busca se aproximar de lideranças evangélicas que se afastaram de Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo, que até apoiaram Jair Bolsonaro em 2022. O Gutierrez Barbosa disse ainda que existem evangélicos que são a favor do casamento gay, mas que ele respeita e o PT respeita as agremiações que não acolhem e não celebram esse tipo de casamento. Disse ainda que defender a vida é ampliar os recursos da saúde e colocar mais jovens na escola. Questionei ele também sobre como ele avalia a relação de Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo com os evangélicos hoje. Ele disse que acredita que esse escândalo envolvendo Daniel Workar e a relação do ex-banqueiro com Flávio Bolsonaro afastou parte do eleitorado evangélico da candidatura de direita. E esse é um flanco que eles procuram se aproximar agora, mirando a eleição de 2026. Aconteceu agora no final de semana a Marcha para Jesus, nesse feriado. A Marcha para Jesus nunca contou com a participação do presidente Lula, não pelo menos nesse último mandato, e o representante mais uma vez foi o advogado-geral da União, Jorge Messias. Já do outro lado, Flávio Bolsonaro esteve lá, ao lado do governador Tarcísio Gomes de Freitas, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e foi bem recebido, afinal é um ambiente onde ele se sente mais confortável. É interessante até você lembrar, né, dessa não participação do presidente Lula, porque até então, até essa campanha, ele sempre foi contrário a adotar discursos religiosos, né, para tentar angariar votos.
Agora ele vem mudando um pouco a postura. Eu lembro que na eleição passada, essa que ele foi vencedor, ele era muito pressionado pela campanha. Olha, você tem que falar mais com os evangélicos, tem que falar mais que é cristão, etc. E ele resistia, ele achava, não, acho que tem que dividir igreja e Estado, acho que é uma apropriação indevida. Ele sempre falava isso internamente. Mas agora, vez ou outra, ele solta lá, eu que sou cristão, né? Ele, enfim, esse movimento do PT também para reunir evangélicos, para mostrar que na agremiação, no partido, há evangélicos, sim. Enfim, tem até páginas, né? Evangélicos com Lula, etc, etc. A coisa vem mudando, porque o país vem mudando, o perfil do eleitor também, né, Pedro?